Vamos às perguntas. Oi, Maria, tudo bem? Escutando a sua fala, me remeteu bastante, assim, nós somos servidores do INCRA e a gente vê exatamente a diferença do pensamento da política pública, de você escrever essa política pública e da execução dessa política pública, né? Porque aí o problema está no local, durante a execução. Eu queria que você, lógico que você já falou isso um pouco ali na sua palestra, mas quão diferente foi que eu imagino que seja, né, o pensamento dessa política pública, que é linda, mas a execução em si, na prática, o quão isso demandou dos servidores. Né? Porque se não é a vontade do servidor, se não é a gente peitar algumas coisas, e aí correr o risco também, né, de fazer isso, esse resultado não estaria aí. Então, assim, de falar um pouco desse trabalho, se você pudesse. Ok. Eu acho que quem teria maior pertinência para dizer isso seria a Angelita, que acompanhou a criança lá desde o começo. Porque nós temos que distinguir uma coisa. O que eu estou colocando aqui é a regulamentação de uma lei e a continuidade de um programa que já vem andando. Né? Então, isso a gente não inventou a roda. Desde a aprovação da lei em 2009, dessa reformulação do PENAI, a equipe tem feito realmente um esforço monstruoso. E é uma equipe muito aguerrida. Aqui, a equipe do DNA, também os técnicos dos núcleos. Hoje, até o ano passado, a Secretaria de Estado tinha 32 núcleos regionais pelo Estado. Em cada um desses núcleos, nós também temos um técnico que acompanha parcialmente, o tempo dele é part-time, né, ele tem outras funções, como a maioria dos servidores, que acompanha também a implementação do programa. Esse programa demandou realmente que as equipes andassem pelo Estado, mobilizassem, fizessem sensibilização, dialogassem com associações, com cooperativas. Houve todo um trabalho também de capacitação de merendeiras, porque você sair do pacotinho pronto, que você diluía no caldeirão, para ter que cortar, receber alimentos, cortar, lavar, guardar. Aí não tinha geladeira, não tinha freezer suficiente, panela de pressão estava faltando. Então, é um desafio muito grande você sair da lógica de um produto industrializado que vinha pré-pronto para você servir e chegar novamente no preparo de alimentos. As cozinhas, algumas cozinhas, não tinham condições e ainda estão nesse processo. Então, é um processo que ainda está em construção. Ele avançou muito e o Estado do Paraná é uma referência. Posso falar porque hoje eu não estou no Fundepar e reconheço o trabalho que foi realizado, mas é um trabalho muito, muito exaustivo das equipes e é realmente garra das equipes, porque nem sempre há vontade política. Né? Então, em alguns momentos, você tem vontade política, em outros momentos, você não tem vontade política de que aquilo aconteça. Mas, como é uma política pública tão longeva, ninguém vai se atrever, espero, a mexer num programa tão importante como esse. Mas é muito desafiador. Depende do comprometimento do servidor vestir a camisa, para que a coisa aconteça. Boa tarde, professora. Na verdade, eu sou de graduação em administração e eu fiquei com uma curiosidade, né? Para ingressar nesse plano de distribuição, para fazer parte de toda essa rede, existem critérios, né? Eu gostaria de saber quando a cooperativa ou a comunidade familiar ela não atende esses critérios, logo ela precisa, né, tem algum órgão específico que dê atendimento para essas que querem, com relação a questões financeiras mesmo, para que elas possam chegar no patamar de poder participar também? Só uma questão, desculpa, mas na pergunta, se puder falar o nome e a entidade, para a gente, só para situar aqui. Tá. Eu me chamo Leiriane, sou aluna de administração do 2º semestre e sou daqui da UTF mesmo. Bem,
É claro que existem critérios, sim, né? Existem normas. Primeiro, você tem que ir na legislação federal e entender o enquadramento, o que significa um agricultor familiar. É aquele que trabalha com a sua família, tem no máximo 2 funcionários temporários, um volume de terra pequeno, que diferencia-se no território nacional, né? São 4 módulos fiscais, se não me engano, né? Então... e aí, então, você primeiro tem que ter essa caracterização de agricultor familiar, e aí você tem que ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Infelizmente, esse é o nome dela, mas ela funciona quase que como uma carteira de trabalho do agricultor familiar, né? Uma carteira profissional, perdão. Então, ela declara que você é um agricultor familiar. Essa declaração, quem fornece, passa pelos conselhos municipais de desenvolvimento rural, a discussão, e pelo órgão de assistência técnica, que é a Emater. Então, a Emater é quem expede, né, os sindicatos também, e os sindicatos também podem expedir essa declaração de aptidão. Isso é o indivíduo. A associação ou cooperativa, ela tem que ter aí a DAP jurídica. Como é que ela consegue a DAP jurídica? Ela tem que mostrar que os associados dela são agricultores familiares que têm DAP física, né, em sua maioria. Ele pode até ter um outro agricultor que não seja familiar, mas ele tem que ter, na sua maioria, agricultores familiares com DAP. Aí ela tem que ter toda a documentação regularizada. Estatuto, ata de eleição, da diretoria, tem que ter, enfim, toda a papelada de uma associação em ordem. E aí ela pode fazer o cadastro, nós temos o sistema online, que as cooperativas e associações fazem o cadastro, é verificada toda essa documentação, eles têm prazos ali dentro do edital para regularizar toda a documentação, e aí a equipe faz essa análise, antes fazia a análise física, agora está fazendo a análise da documentação online, uma vez aprovado, né, então, e aí a associação ela vai colocar também o seu plano, o seu projeto de venda, onde ele vai dizer exatamente o que ele vai fazer. Então, a gente tem no edital lá o que cada... Então, a educação já tem isso mapeado, o quanto cada escola precisa de alimentos naquele ano. A escola, o município, está tudo nominado, tudo discriminadinho. Isso foi o avanço dessa construção do programa no Estado. Então, aí, no edital já sai a demanda. E aí os agricultores vão dizer assim, eu quero entregar na escola A, B, C, D e tal, com tais produtos, né, dentro do município X. Né, então, e aí, quem ajuda nesse trabalho? Bom, o primeiro órgão que vai ajudar é a própria Emater. Existem organizações não governamentais que também dão esse apoio, sindicatos. Os sindicatos, seja os Sintraf, Sindicatos da Agricultura Familiar, e alguns sindicatos de trabalhadores rurais também oferecem essa ajuda. Alguns municípios, algumas CRESOIs podem até ajudar, dependendo das parcerias, que são as cooperativas de crédito solidário, mas eles estão mais voltados à parte do crédito. Mas, uma vez organizada a papelada para o crédito, ela também serve para o programa de alimentação escolar. Quem mais pode ajudar? Então, a Emater no município, né? Então, é o técnico junto da prefeitura e alguns do Estado. Enfim, esses são os órgãos que me ocorrem agora. E evidentemente, o pessoal do programa mais orgânicos, que são os núcleos de agroecologia que estão instalados nas universidades públicas estaduais. Nós temos aí, se não me engano, 15 núcleos pelo Estado, junto às universidades. Então, onde existem estagiários orientados por professores que acompanham e fazem o processo. Eles estão objetivando o quê? Objetivando a conversão para a agroecologia. E aí a certificação, que se dá ou via Tecpar ou via Rede Ecovida de Agroecologia, que é o sistema participativo de garantias que nós temos aqui no Estado. Né? Então, mas são todos, dentro do plano, no detalhamento do plano, aí nós colocamos toda essa articulação e cada um desses órgãos que já faz isso de uma forma separada na sua igrejinha, está colocando essas expertises, aí vem o esforço de se ter uma inteligência de gestão territorial. Ok?
Pessoal, nós temos mais Já estava 5 minutos. Então, okay. Acho que dá uns. Vou tentar resumir. Está desligado. Maria Tereza Gomes, eu coordeno a Câmara de Direito Humano, Alimentação Adequada do Conceia Paraná. Primeiro, agradecer muito também pela tua exposição, que nos atualiza tanto, e colocar algumas questões preocupantes. Recentemente, acho que há 15 dias atrás, a gente participou de uma reunião extraordinária da Câmara, né, de Agricultura e Meio Ambiente lá na Assembleia, né, e ouvimos a exposição do diretor-geral, né, da Secretaria da SEAB, né, falando a respeito disso, e nos chama a atenção pelo fato de que existe na fala dele, quando toca na questão da alimentação, da Lei Estadual da Alimentação, a meta desse governo atual de atingir 100% mais da agricultura familiar, sem especificação, né, da alimentação orgânica. E os dados mais recentes fornecidos para a Emater, né, da produção da SEAB, nos dizem que das mais ou menos 13 mil toneladas de alimentos, né, em 2018 a gente tem 1.900 toneladas, ou seja, não é um crescimento linear mais de 1%, a gente teve conseguimos ter um crescimento de 3% depois do recuo, né, que teve, mas isso ainda representa 14% do volume dentro dos produtos da agricultura familiar. Né? Então, a gente tem várias questões aí para serem colocadas. E aí a gente tem também esse decreto de anteontem, né, com mais revogações relativas à questão das comissões interministeriais, né, da Comissão Nacional de Agroecologia, e também esta reunião tratou da questão eu vi você falando, né, dos núcleos das universidades estaduais, mas até o Ministério Público presente colocou que isso não exclui a identidade, né, e o importante papel do CPRA. Então, acho que essa é uma questão extremamente importante, e também meu papel aqui é de socializar com a comunidade aqui presente, que a gente vai ter agora, entre junho e agosto, as conferências de segurança alimentar e nutricional, e a gente tem elencado esse assunto como um tema extremamente estratégico, assim como a contaminação da água por agrotóxicos, e seria muito interessante, né, contar com a participação de pessoas que pudessem, de forma técnica, organizada, nas representações de todos os movimentos, trazer mais ainda afinco nessa discussão. E a preocupação nossa do Conceia, nesse momento, é justamente essa ruptura, porque foi assinado na gestão anterior todo esse combinado. Quando vemos, então, essa nova apresentação desse plano, eu acho que fortalece muito, né? Não sei como funcionaria isso, mas posto que o plano tem a previsão de um comitê gestor, me ofereço aqui para abrir espaço, acolher esses membros, né, numa reunião do Conceia, para que a gente possa estudar a apresentação e estratégias de continuidade, uma vez que esse assunto, eu não sei se ele está, né, na agenda política da atual gestão no momento, para que não tenha tanta descontinuidade como a gente viu, né? Esse é o comitê gestor previsto já no plano, né, de implantação. Então, é bem preocupante. E a última coisa, dizer que na última Conferência Estadual de Segurança Alimentar, a temática da ATR ecológica é uma das 10 prioridades elencadas na última Conferência de Segurança Alimentar do Estado, e também a primeira prioridade é justamente toda a transversalidade do tema da alimentação escolar, que passa pela cultura, né, da alimentação escolar adequada e saudável, obviamente trazendo a dimensão da agroecologia como fator primordial para se alcançar a segurança alimentar. Então, eu queria até que você pudesse trocar também um pouco a ideia desse momento atual, nessa transição, né? E agradeço a oportunidade de divulgar esse espaço de discussão, que é extremamente importante, que vai acontecer agora. A conferência estadual está prevista para o início de agosto, né? Então, é bastante importante que a gente possa ter esse espaço de discussão, mais uma vez. Obrigada. São muitas questões. Então, bom, a primeira, que eu acho que é importante a gente ficar muito atento, né, e é uma coisa que eu falava para o Alexandre, o decreto ele ainda não foi assinado. Né? A criação do GTI foi feita pelo governador Richa. O GTI trabalhou já no governo Cida e foi entregue o documento a ela, só que num período que já estava sendo fechado o pleito eleitoral, e aonde ela havia colocado que não poderia fazer a assinatura,
em face de que já estava no momento da transição. Então, esse momento de